aluno, olá aluna, sou a professora Estela e voltamos com a disciplina de português. Hoje nós vamos dar início ao módulo 5 e aprenderemos um pouquinho sobre a classe gramatical. Então acompanhe comigo aí. Classes gramaticais. As palavras da língua portuguesa pertencem a diferentes conjuntos de palavras, chamadas de classes gramaticais. Classes gramaticais são conjuntos formados por palavras que têm a mesma finalidade, isto é, há palavras que servem para dar nomes, classes dos substantivos, que é o que nós veremos nessa unidade. Existem palavras para indicar características, que é a classe dos adjetivos. Existem palavras para exprimir ações ou estados, são a classe dos verbos, né? E assim por diante. Existem 10 classes gramaticais que veremos ao longo deste ano. Hoje nós vamos começar com substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome a tudo: pessoas, animais, vegetais, objetos, lugares, ações, estados, sensações físicas, desejos, sentimentos e qualidades. O substantivo ele pode ser flexionado em gênero, feminino e masculino, em número, singular e plural, e em grau aumentativo e diminutivo. Os substantivos são classificados em 9 tipos. Substantivo comum são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Então temos aí os exemplos: menina, país, hospital. Substantivos próprios nomeiam seres em particular, entidades, países, cidades e estados. Olha os exemplos aí: Thaís, Brasil e Hospital das Clínicas. Eu não sei se você prestou atenção, o conceito do substantivo comum é que ele nomeia, né, seres de uma forma genérica. Então, veja lá o primeiro exemplo comigo: menina. Já o substantivo próprio, ele nomeia os seres de forma particular, certo? E olha o primeiro exemplo que eu tenho aqui no número 2, no substantivo próprio, é Thaís, ou seja, no substantivo comum eu tenho um grupo de meninas, né? E aí eu simplesmente nomeio esse grupo como meninas. Já no substantivo próprio, eu dou nome a cada menina. Eu nomeio essas meninas de forma particular. Ou seja, eu tenho uma Thaís, uma Joana, uma Maria, uma Paula e assim sucessivamente, certo? Então vamos lá. Thaís, Brasil e Hospital das Clínicas. Ou seja, eu nomeei os meus exemplos do substantivo comum. No substantivo próprio, eu dei nomes de uma forma particular para cada um deles, né? Então, eu tenho a Thaís para as meninas, eu tenho o Brasil para o país, né? E o Hospital das Clínicas para o hospital, né? Nomeei de forma particular cada um desses grupos. Substantivo simples são aqueles formados por apenas uma palavra: papel, roupa, árvore, né? Então vamos lá. Substantivo composto são formados por mais de uma palavra. Exemplos: guarda-roupa, beija-flor, pontapé, né? São palavras que são compostas. Substantivos concretos nomeiam os seres de existência real ou imaginário, objeto, pessoas, animais, lugares. Exemplos aí: eu tenho sereia, parede, biscoito. Tudo que eu consigo nomear, né, de uma forma concreta, a gente usa o substantivo concreto. Agora vamos lá: substantivo abstrato designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres, dos quais não se separam nem podem existir isoladamente.
Professora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não consigo dar uma qualidade se eu não tenho um objeto para eu qualificar, né? Se eu não tenho a bola, eu não posso falar que ela é bonita, né? Então eu tenho aqui, ó, os exemplos. Saudade. Quem sente a saudade? Uma pessoa que sente a saudade. Um animal sente saudade do seu dono, né? Então presta lá atenção no conceito. São qualidades, né, que elas não existem por elas só, né? Eu não consigo separar, desvincular a saudade de uma pessoa para algo, né? Um ser sentir saudade, ele precisa existir, né? Então, uma pessoa sente saudade, né? Uma pessoa, ela recebe carinho, ela faz carinho, uma pessoa, ela é bela, que são os exemplos que nós temos aí, certo? 7 aí, substantivo primitivo, são aqueles que não derivam de outras palavras, ou seja, são aquelas palavras que elas elas formam, né, palavras a partir delas, são aquelas palavras principais, né? Então vamos lá aos exemplos: jornal, ferro e terra. Substantivos derivados são formados a partir de outras palavras. Então, observe novamente aqui a ligação que eu tenho com substantivo primitivo. No número 7 aí, que é o substantivo primitivo, meu primeiro exemplo é jornal. No segundo, no exemplo do substantivo derivado, meu primeiro exemplo do substantivo derivado, eu tenho uma palavra derivada de jornal. Lembra lá que eu falei que o substantivo primitivo, ele forma outra palavra, ele dá origem a outra palavra. A partir dele a gente consegue formar outras palavras, que são os substantivos derivados. Então, meu primeiro exemplo lá é jornal. Então, o meu exemplo aqui do substantivo derivado é o quê? Jornaleiro, né? Eu formei uma outra palavra a partir da palavra do substantivo primitivo, certo? Que é jornal. Então, lá em cima do substantivo primitivo eu tenho ferro. Aqui no meu substantivo derivado eu tenho ferroada. Lá em cima no meu substantivo primitivo eu tenho a palavra terra. No meu substantivo derivado eu tenho a palavra terráqueo, certo? E nós temos também os substantivos coletivos, que são aqueles que se referem a um conjunto de seres, né? Exemplos: biblioteca, né? É um conjunto de livros. Buquê é o coletivo de flores. Cardume, coletivo de peixes e assim por diante. Você no seu material aí, você tem uma lista, né, com os substantivos coletivos. Espero que você tenha entendido, compreendido bem. Nos próximos módulos estaremos trabalhando a questão do gênero, do número, do grau, né? Espero que você tenha compreendido certinho. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.